Me conta aqui, você já tremeu na base quando teve que fazer uma apresentação? Tremeu na base, eu quero dizer, ficou muito nervoso e se surpreendeu porque dominava o conteúdo, mas na hora da apresentação o coração acelerou, o frio na barriga aumentou, as mãos começaram a suar, o calorão subiu, você sentiu o rosto vermelho. E aí esse turbilhão interno fez com que você não se escutasse, fez com que você tivesse brancos, esquecesse o que iria falar. Então, isso acontece com muitas pessoas e eu normalmente pergunto nos cursos que eu ministro, pergunto para os meus alunos quais são os pré-requisitos, o que eles acham que são pré-requisitos para falar em público. 90% dos alunos dizem que é ter o domínio do conteúdo. Que ter o domínio do conteúdo basta. Então, eu aqui vou provar que não basta ter o domínio do conteúdo para ter sucesso em uma apresentação. Vou dar 3 exemplos de situações que dominar o conteúdo não bastaram. O primeiro exemplo, aquela pessoa que é super comunicativa, conversa até com post. Quando está com um grupo de amigos, é o centro das atenções. Fala super bem, tem uma baita desenvoltura. Porém, quando tem que falar para um público grande, trava, fica nervosa. Tem todos os sintomas que eu falei anteriormente. E aí a pessoa se frustra, porque pensa assim, como isso pode acontecer se eu sou super comunicativa e ainda domino o conteúdo, tenho experiência vasta na minha área? O segundo exemplo é o exemplo de alunos meus que prestam prova oral para concurso. Alguns alunos passam na prova escrita, passam numa ótima classificação, e aí, quando vão fazer a prova oral, continuam estudando, mas estudam sem falar, somente memorizando a informação. E aí chega na hora da prova oral, eles bloqueiam, eles têm dificuldade de expressar, de evocar aquilo que sabem. E aí o nervosismo bate, eles atropelam as palavras, gaguejam, ficam cheios de vícios de linguagem porque começam a pensar e a fala é entrecortada e não transmitem segurança. Estes alunos que eu citei agora, eles normalmente procuram ajuda quando essa situação acontece, de não passar na prova oral porque não se saíram bem. E aí, numa outra oportunidade, eles pensam assim, bom, passei na prova escrita, agora eu vou procurar ajuda para treinar a minha fala para a prova oral. E normalmente o sucesso é garantido. Por quê? Porque daí eles exercitaram e desenvolveram os outros pré-requisitos, que não basta dominar o conteúdo. Eu já vou falar dos pré-requisitos. O terceiro exemplo é aquele de professores que nós tivemos na época da escola, na faculdade, que dominavam muito o assunto, mas a aula era uma chatice, a gente não via a hora da aula acabar. Aquela aula cansativa, monótona, o professor não interagia. E aí, bastava dominar o conteúdo se nós não aprendíamos? Então, quais são os pré-requisitos para falar bem em público? Sim, dominar o conteúdo é importante, é básico, mas também é muito importante ter as 4 chaves, como eu digo, 4 chaves mestras para uma comunicação confiante. A primeira chave é do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Eu preciso me entender, saber como eu reajo diante de uma situação de exposição com mais pessoas. A segunda chave é da preparação técnica. Eu preciso saber me estruturar com relação ao meu corpo, aos meus gestos, ao meu contato visual. Eu tenho que saber para onde olhar quando eu estou no centro das atenções, o que é adequado ou não fazer com as mãos.
É necessário também conhecer técnicas para criar conexão com a minha audiência e ser interessante aos olhos e aos ouvidos da plateia. E eu preciso saber responder perguntas ou sair de situações difíceis, de perguntas que nos pegam de surpresa. É importante saber falar de improviso. O improviso é aquilo que acontece sem aviso. É aquilo que de repente acontece e a gente tem que sair desenvolvendo o assunto numa situação que nós não estamos preparados. É importante conhecer as técnicas para sair de uma situação de branco, aquele momento que a palavra foge, a ideia some. E se a gente tem essa técnica, nós conseguimos driblar essa situação e sair de uma forma desenvolta, demonstrando confiança, como se nada tivesse acontecido. É importante ter a terceira chave, que é a chave de administração das emoções, de preparação emocional. Nós precisamos aprender a reduzir o nervosismo. Nós precisamos administrar aquele turbilhão interno que aparece quando a gente fica nervoso. Porque nervosismo não tem cura, sinto dizer, mas tem uma melhora muito significativa quando nós nos conhecemos emocionalmente e aprendemos técnicas para lidar com esse tipo de situação, técnicas de postura, técnicas de respiração, várias técnicas que só ajudam a minimizar o estresse da hora de uma apresentação. Porque, de fato, uma pessoa que fica muito nervosa, ansiosa, com a respiração ofegante, não consegue transmitir o seu conteúdo, por mais que ela domine esse conteúdo. E mais, ela vai sair frustrada de uma situação de exposição. Isso não é legal. Numa próxima oportunidade, ela vai entrar em sofrimento só de pensar, de ter que falar. Então, não é bacana. E a quarta chave é a chave do treino, do treino consciente. As pessoas não dão valor devido ao treino e acham só porque sabem o assunto, não precisam treinar. Eu tenho conhecimento, eu sei da minha área, eu sei, eu tenho as minhas experiências, eu posso compartilhar. Porém, se não treinar, pode correr o risco de chegar na hora e se perder e não saber por onde começar. Às vezes tem gente que sabe, assim, não sabe nem como vai fazer a saudação no início de uma apresentação, não sabe nem como vai fazer para fisgar a atenção da audiência. Portanto, tem que treinar, tem que praticar, tendo autoconhecimento, se preparando tecnicamente, administrando as emoções e treinando. Com certeza, você vai se sentir mais confiante para se expor, para expor o seu conhecimento, para mostrar o domínio do conteúdo em qualquer situação de exposição, seja em uma palestra, seja em uma aula, seja em uma reunião, seja em um vídeo para a internet ou, sei lá, numa live que você faça. Então, lembre-se, dominar o conteúdo não garante o sucesso de uma apresentação. E se você não está se sentindo bem ao fazer apresentações, está até recusando convites de palestrar, de fazer lives, então preste muita atenção. Você precisa destes 4 pré-requisitos e precisa desenvolver essa habilidade de comunicar e transmitir o seu conteúdo de uma forma confiante e segura. E se você quiser saber mais sobre a minha metodologia das 4 chaves mestras e desenvolver a sua comunicação para falar de forma confiante, clica no link que está na descrição deste vídeo e assista a aula que eu fiz, onde eu ensino 2 técnicas